Olá pessoal, essa que vos fala, professora Pamela Damasceno do aula D. E vamos ministrar hoje novamente uma aula de língua portuguesa. Convido todos vocês que façamos, né, juntos essa viagem sobre o universo da sintaxe interna. Termos que analisaremos hoje, porque na realidade esta aula é uma continuação das nossas considerações realizadas nas aulas anteriores. Tipos de predicado, verbal, nominal e predicado verbo nominal. Objetos, objeto direto, objeto indireto e quando há objeto direto e indireto. E predicativo, um termo chamado predicativo. Vamos lá então, preparados? Comecemos então recapitulando algumas coisinhas que nós já falamos na aula anterior. Verbo transitivo. O que é verbo transitivo? Pensem na significação da palavra trânsito, né? Aquele que transita, aquele que caminha da voz ativa para a voz passiva. Mas como sabemos, isso é um conteúdo de uma próxima aula, voz passiva, né? Por hora, eu gostaria que vocês pensassem que o verbo transitivo é aquele que caminha, que transita para ser completado. Aquele em que se faz necessário a presença de um objeto, ok? Então, aquele que precisa ser completado por um objeto, seja este objeto direto, transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Nós temos em contrapartida também o verbo intransitivo. Esse prefixo in quer dizer aquele que não transita, que não caminha. Aquele que sozinho, se nós colocarmos um ponto final após dele, ele exerce o seu sentido completo, né? Ele contém em si uma significação completa. Exemplo, ele morreu, ponto. O verbo é morreu. Preciso falar algo depois de morreu? Não, porque nós conseguimos entender completamente a frase. Eu me utilizei daquela frase da Valesca no encontro anterior aí que tivemos. O meu sensor de piriguete explodiu, né? O verbo explodiu. Coloquei um ponto final. O meu sensor de piriguete explodiu. Preciso falar algo depois disso? Não, porque a significação do verbo está completa. Portanto, este verbo se trata de um verbo intransitivo, aquele que não precisa ser completado, aquele que não caminha, não transita. Ok, esses aqui, tanto os verbos transitivos quanto os verbos intransitivos, tratam-se de verbos de ação, que concentram ações, ok? Já os verbos de ligação, eles ligam um estado ao sujeito, uma característica ao sujeito. Quem são eles? Que são apenas 7 em língua portuguesa: ser, estar, parecer, permanecer, andar, e cuidem porque o andar é perigoso, ficar, igualmente perigoso, e continuar. Quando nós falamos andei triste, eu estou tratando de um estado de tristeza, portanto, verbo de ligação. Agora, se eu falar andei pelo gramado, isso implica movimento, né? Mover-se. Andei pelo gramado. Aí, neste contexto, nós temos o verbo andar se tratando de um verbo de ação. Então, o verbo andar, ele depende muito do contexto, né? Andei correndo. Movimento, verbo de ação. Andei magoado, andei chateado, andei desesperado com a atuação, aliás, desesperada com a atuação do meu time, que aqui no Sul não tá muito bem. Adivinha aí qual é o meu time, né? Pois é, esse andei desesperada, como tem um estado de desespero, aí sim se trata de um verbo de ligação, ok? O ficar a mesma coisa. Fulano, porque vocês dão uma aplicação nova pro ficar, né? Fulano ficou com Beltrano, né? Aí ficar tem um movimento de pegar, beijar, abraçar, aquela coisa toda e mais um pouco, né? Aí é um verbo de ação. Agora, fiquei magoado, um verbo de ligação, porque está ligando a um estado de mágoa e tal, ok? Entendido? Verbos de ligação, então, eles ligam a um estado, né? Que acaba modificando o sujeito. Sigamos então com os tipos de predicado. Vocês lembram que nós já vimos juntos os tipos de sujeito? Anotaram lá, né?
Vamos lá então comigo, peço que me acompanhem para que possamos juntos ver os tipos de predicado. Essa frase já é conhecida de vocês, todos os jogadores competitivos da capital disputaram o campeonato nacional. Lembram a primeira coisa que nós fazemos quando temos este tipo de oração? Buscamos o elemento central, o elemento a partir do qual todos os termos se organizam. Quem é o rei das atenções aqui sempre será o verbo disputar. Sempre damos início localizando o verbo. Na sequência, fazemos aquela pergunta que não quer calar. Quem disputaram o campeonato nacional? A resposta completa e sempre completa será o sujeito. Muito bem. Uma vez encontrado o sujeito, eu posso descartá-lo, porque já sei quem é, não me serve mais. Tudo que sobrar se trata do predicado. Observem, na palavra disputaram, nós temos uma ação, nós não temos uma ligação. Até porque o disputaram não estava naquela relação de verbos que nós vimos há pouco. Nós temos uma ação em uma disputa, tem corrida, né? Tem aquele mano a mano com a bola, aquela coisa toda, tem um movimento. Portanto, nós temos aqui um verbo de ação. Quando nós temos a presença de um verbo de ação, o nosso predicado se chamará predicado verbal, ok? E o núcleo dele será o próprio verbo. Tranquilo, gente? Sempre o núcleo do predicado verbal será o próprio verbo. Sigamos então. Quando a gente fala em predicado verbal, vamos pontuar algumas coisinhas. Por meio desse tipo de predicado, nós vamos atribuir uma ação, um movimento ao sujeito, ok? O núcleo desse predicado sempre será o verbo, nem pensem duas vezes, tem predicado verbo de ação, o núcleo é o verbo. Então, o verbo é o núcleo, né, como havíamos falado, e no predicado verbal não ocorre verbo de ligação. Tá bem, gente? Antes de seguirmos aqui para o nosso, essa novinha terrorista, já dei uma palhinha do que vem por aí, convido vocês que fiquem comigo, né, para que possamos juntos aí adentrar no universo da gramática, aquela coisa toda, tá? E sigamos no próximo vídeo para darmos continuidade aí ao nosso conteúdo. Beijo da Profa Pan.